Let me to ask permission to speak in Portuguese. Eu vou pedir permissão para falar português. Esse é um reconhecimento de que o Brasil é parte desse projeto. A cooperação. Bem, antes de mais nada, eu sou Oswaldo Moraes, diretor para o Clima e Sustentabilidade do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E é realmente um prazer muito grande estar tendo essa sessão do Amazon Face aqui no Pavilhão do Brasil. Eu recordo que na COP de Glasgow houve um evento sobre o Amazon Face no Pavilhão de Ciência, que o host foi o UK Met Office. E aquilo me deixou lá em Glasgow com muita dor de cotovelo, e eu pensei que um dia nós deveríamos, também em reconhecimento ao esforço do Brasil nesse projeto, de dar visibilidade a esse projeto dentro da toda a comunidade brasileira. A história de cooperação de ciência entre o Brasil e os Estados Unidos é muito, muito longa. Muito longa. Mas, particularmente, nas questões de meio ambiente e Amazônia, ela tem aproximadamente 40, 45 anos. E os primeiros projetos que foram feitos entre o Brasil e Reino Unido na Amazônia foram para investigar principalmente o ciclo hidrológico e observações meteorológicas. E naquele período é necessário que nós reconheçamos que quando os projetos de pesquisas eram elaborados para fazer ciência na Amazônia, a agenda científica era quase toda ela determinada e também suportada do ponto de vista de financiamento pelos parceiros estrangeiros. Felizmente, a história mudou. O Amazon Face é um exemplo disso. Eu lembro que eu estava no Ministério de Ciência e Tecnologia pela primeira vez que eu passei por lá, e eu recebi a visita de alguns loucos que foram me falar sobre esse projeto do Amazon Face. Bem, mas a gente tem que também reconhecer que todos os grandes avanços em ciência foram feitos por loucos. A ciência não avançou por conta dos engravatados. A ciência avançou exatamente por conta daquelas pessoas que eram visionárias e que tiveram coragem de pensar questões que até então eram difíceis de serem feitas. Eu lembro que quando eu conversei a primeira vez com o Beto e o Davi, lá no gabinete do MCTI, eles saíram da minha sala, eu imediatamente pensei, pô, recebi dois loucos aqui, que isso não vai dar nada. E a história mudou. Felizmente a história mudou. E mudou graças à persistência e à crença dessas duas pessoas que eu tenho a honra de ser amigos, de que esse projeto tinha realmente possibilidade de se transformar em um caso de sucesso. O Amazon Face foi pensado, desenhado e considerado do lado brasileiro. Isso é uma realidade de quanto as coisas mudaram da década de 80 para hoje. E, felizmente, a parceria com os britânicos foi estratégica. Porque, num momento que nós tínhamos dificuldade de alavancar esse projeto no lado do Brasil, os britânicos também acreditaram nesse projeto e se juntaram a nós. Então, fazer esse evento hoje aqui não é apenas descrever o que é o projeto em si, mas é o reconhecimento às pessoas que investiram seu tempo, seus sonhos, na crença de que realmente olhar a Amazônia sobre esse olhar múltiplo é necessário. E há também um agradecimento aos colegas britânicos pela parceria que a gente tem tido estrategicamente por longos anos. Eu mesmo coordeno um projeto junto com o UK Met Office, que é o Climate Science for Service Partnership, que tem já aí 5 anos de colaboração e realmente tem dado grandes frutos para nós. Então, em nome do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu quero agradecer a parceria com os britânicos e dizer do nosso orgulho de ter no Brasil
cientistas que ainda são loucos. E essa loucura pode ser traduzida quando a gente imagina o que foi montar aquela maquete e trazer do Brasil para cá. Carregar uma mala já é uma coisa difícil. Carregar uma caixa com aquilo para mostrar o que representa é realmente um ato insano. Então, feito essas palavras iniciais, eu gostaria de passar a palavra para o Stephen, que é o diretor de pesquisas climáticas do FCDO, para dizer algumas palavras para nós a respeito de como os parceiros britânicos enxergam esse projeto. Thank you everyone. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Pavilhão do Brasil pelo convite. Essa parceria realmente é uma parceria e nós realmente temos muita gratidão ao Ministério por nos permitir estar aqui com toda a equipe. É uma equipe de loucos, com ideias loucas, realmente. E essa parceria e essa loucura são importantes para nós, porque esse é um experimento de ruptura, com o qual estamos aí comprometidos para mostrar o que é possível quando unimos a ciência e uma máquina do tempo no meio da Amazônia para entender o potencial em relação ao futuro da mudança climática. Nós estamos aí alavancando a abordagem científica, é importante para o FCDO, para o governo britânico, e essa parceria, o fortalecimento dessas capacidades, essa comunicação de mão dupla é muito importante para uma abordagem científica. A Amazônia foi muito fortalecida em termos do que podemos fazer na nossa colaboração, não só de governo a governo, de ministério a ministério, mas também entre pesquisadores. Há um painel de pesquisadores aqui do Reino Unido, do Brasil e do Met Office do Reino Unido. Tudo isso para mostrar o nosso compromisso voltado a fortalecer essa abordagem científica que é muito importante para nós. Nós realmente queremos nos engajar cada vez mais no Amazon Face. Nós demonstramos o que é possível com esse financiamento, queremos levar o projeto adiante. E agora é importante nós entendermos como manter a pesquisa. E é fantástico ter o compromisso do Ministério, do INPE, para que a pesquisa continue. É a sustentabilidade do experimento que é importante, para que retenhamos aí as evidências, meçamos os impactos e etc. Mas vocês não vão querer ouvir aqui de mim, eu acho que é mais importante ouvir dos cientistas, para que vocês possam entender como a ciência ali é fascinante. Então, agradeço mais uma vez ao Pavilhão do Brasil, ao convite do Ministério, estamos muito comprometidos, é um projeto muito importante, e vai haver um evento falando sobre a parceria também no Pavilhão do Reino Unido. Esse é um momento bastante empolgante e sim, temos que partilhar a importância da ciência, desse experimento louco, como você disse, e o que isso pode impactar. Então, agradeço mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado, Stephen. As suas palavras são um reconhecimento da cooperação entre essa parceria entre Brasil e Reino Unido. É importante do ponto de vista científico. E não é o nosso papel aqui ficar descrevendo a questão científica, então agora eu vou passar as palavras para aquelas pessoas que realmente estão envolvidas em alavancar um pouco do que nós projetamos para a Amazônia nos cenários futuros de uma atmosfera com alta concentração de CO2. Beto, por favor. Osvaldo. Beto, se quiser falar em inglês, pode falar, depois eu digo que eu não te falei nada, que tinha que falar em português, tá bom? Fique à vontade. Okay, then I guess we go English then. Então, vamos passar para o inglês. Vocês poderiam dar play aqui no vídeo, por favor? Eu que dou play? Ok. Thank you, Osvaldo.
Obrigado, Osvaldo. Eu vou falar inglês porque, portanto, é uma boa ideia que nós falamos para um público mais amplo. E, primeiramente, agradeço, Osvaldo, agradeço ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem nos dado a oportunidade de mostrar o quanto somos loucos, né? As pessoas nos chamam de loucos, já vão começar a chamar cada vez mais. Obrigado, Steven, pelas palavras bondosas e pelo apoio do Reino Unido, que é muito importante, veio no momento certo para nós, tornando esse projeto possível. Então, quão loucos somos? Bom, as imagens mostram, dão uma ideia da ideia e do conceito aqui que temos trabalhado. Nós tentamos Eu queria voltar aqui para o vídeo. Ok. Nós tentamos fazer uma pergunta. Acho que essa é a melhor forma de colocar. A pergunta era: quão bem a Amazônia vai se sair no mundo muito mais quente e seco que virá com a mudança climática? E isso lida com a questão do tipping point, ou seja, daquele ponto de não retorno. Como a Amazônia vai se comportar em anos futuros, considerando-se a mudança climática? Ela vai se degradar? É provável, né? Há uma hipótese que nós testamos com essa infraestrutura, que é a seguinte: com altos níveis de CO2 na atmosfera, né, com altos níveis de carbono que temos aí trazido para a atmosfera desde a Revolução Industrial, as plantas, claro, sugam esse carbono e elas seriam melhores, mais resilientes e conseguiriam absorver mais energia a partir desse carbono e poderiam utilizar a água, né, de melhor forma. Então, a hipótese é, com mais carbono na atmosfera, as plantas seriam mais resistentes e mais resilientes ao impacto da mudança climática. Para testar essa hipótese, porque isso é uma presunção que temos aí há décadas, há 40 anos, mas algo que nunca foi testado numa floresta tropical, nós tivemos, então, que construir esses sistemas que estão aqui representados no modelo e na tela. Isso já está implantado em campo, em Manaus. Testamos o sistema, que são torres que liberam CO2 na floresta em alta concentração, uma concentração 50% mais alta do que na atmosfera. Para termos aí, então, um teste dessa hipótese. Ou seja, o que esse carbono extra faz? Presumimos que ele faça muita coisa que transformaria a floresta numa floresta mais resiliente, mais estável, pelo menos por algumas décadas. Mas também esperamos aí que possam haver resultados diferentes, como, por exemplo, a degradação, perdas de carbono, mudanças no ciclo de águas, sobre o que o Andy vai falar. Portanto, no centro da discussão de como a mudança climática vai afetar o mundo, a Amazônia é muito importante, ela armazena uma grande quantidade de carbono, não só armazena, mas processa a água, a energia, o carbono, e isso afeta o clima de todo o planeta. E, claro, é um projeto realmente louco, porque é muito caro, é uma ideia insana, mas um dos experimentos científicos mais importantes para responder perguntas relativas ao clima hoje em dia. E vai ser importante e estratégico para entender a trajetória que a Amazônia vai trilhar, para que possamos estar preparados para isso e saber melhor o que pode acontecer no futuro. Portanto, é um laboratório a céu aberto, que é muito importante e que vai nos ajudar na ciência. Vai ajudar a informar muito do que vai acontecer e o que o Brasil precisa saber para se preparar para o futuro também. Eu vou parar por aqui e vou passar a bola para o Andy. Senão, como um louco, eu ficaria falando aqui por horas.
Eu não disse meu nome, My perdão. name is Beto Quezada. Meu nome é Beto Quezada, eu Of sou Brasil. do Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica do Brasil. Eu peço desculpas, o erro foi meu aqui. Yeah, by all means, everybody knows me by Beto. Mas, por favor, todo mundo Carlos Alberto, and it may me not chama de be Beto Quezada, só minha mãe me chamava de Carlos Alberto, enfim. Ele é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, INPA. Agora eu passo a palavra, então, ao Andy. O Andy é um amigo de longa data do CFFT Brasil e é pesquisador no Met Office, no Reino Unido, que é um instituto de meteorologia, e membro do Comitê Científico do Amazon Phase. Andy, é um prazer tê-lo aqui. Nós já nos encontramos em Londres, no Brasil, mas é a primeira vez que nos encontramos em Dubai. Por favor, Andy, é um prazer tê-lo aqui no Pavilhão do Brasil. Muito obrigado. Eu me sinto honrado de estar aqui com os meus colegas e amigos. Já faz bastante tempo que temos trabalhado juntos nessa pesquisa no Brasil, não só a Amazon fez, mas a parceria tem sido fantástica e tem permitido que muito acontecesse. Uma delas, claro, o projeto Amazon fez, que é fantástico. Vou falar um pouquinho mais sobre o ciclo de águas e espero que vocês estejam conseguindo ver o vídeo aqui. Ele tá tocando? Tá passando? Ah, sim. Esse vídeo mostra o transporte da água na atmosfera. Esses são os rios atmosféricos, certo? E aqui ilustramos o transporte de águas da Amazônia para o sul da América Latina, para a região de São Paulo, mais ou menos. A Amazônia é muito importante nesse ciclo global das águas. E o que sabemos a partir dos nossos modelos sistêmicos é que isso é bastante sensível à mudança climática. E nós falamos sobre o ponto de não retorno e como a Amazônia responderia, e crucialmente, uma das áreas de importância é o ciclo das águas. O que vemos acontecer é que a água que é transportada da Amazônia para o sul causa chuvas, a vegetação evapora e a água é reciclada, portanto, a água é continuamente reciclada conforme ela circula nas regiões. E isso acontece com a água que entra pela raiz das plantas, ela então é transferida por toda a vegetação e liberada pelas folhas das árvores. Portanto, as árvores, elas absorvem o CO2 e processam os materiais que permitem com que as plantas cresçam. Com a mudança de concentração de CO2, as plantas vão acessar esse CO2 em maior concentração, ou seja, vão poder crescer melhor. E é sobre isso que o Beto estava falando. E uma das consequências disso é que talvez eles não consigam ter as estomatas abertas para adquirir tanto CO2 e talvez elas reduzam a quantidade de água consumida e aí diminui a eficiência do uso de água nas plantas. E isso afeta a transpiração, a evaporação que acontece. E essa umidade, então, não vai conseguir ser transportada com tanta facilidade para as áreas do sul, que são altamente populosas e que dependem dessa água, né, para a agricultura, por exemplo. E isso é uma área que temos muito interesse em pesquisar. O nosso experimento nos diz que isso é muito sensível. Aí, vamos falar um pouquinho do Amazon Phase. Esse é o experimento que vai observar diretamente e tentar entender como a vegetação vai responder a essa mudança da concentração de CO2 na atmosfera. Nós fazemos algumas medições através do experimento que analisam como a vegetação utiliza a água, por exemplo, a absorção de água e nutrição pelas folhas, pela vegetação. E com mais CO2, qual seria então
o efeito no uso da água pela vegetação. E a partir disso, nós criamos modelos para entender quais impactos ou consequências surgiriam a partir daí para a região da América Latina, mas também para o mundo. E eu acho que é aí que a parceria tem uma força, porque o que eu faço no Met Office como modelador de sistemas tem a ver com isso aqui. Então, eu uso a minha experiência em modelagem para realizar esse projeto no Brasil. É uma honra incrível, então, um privilégio poder participar disso. E eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Andy. Mas antes de passar a palavra para a Adriana, eu queria dizer que quando você olha para esse modelo, ou quando nós vemos aqui o filme, não é possível entender o que está por trás disso tudo. As pessoas precisaram abrir espaço, né? Foi muito difícil construir tudo isso na Amazônia. Isso não está descrito nas fotos, nem no modelo, aqui, nem na maquete. Para aqueles que tiverem a oportunidade de visitar esse local, vocês vão entender o porquê eu chamo essas pessoas de loucas. A Adriane, ela é professora na Universidade de Birmingham, também é membro do Comitê Científico do Amazon Face. Adriane, é um prazer tê-la aqui conosco e você tem a palavra. Obrigada, bom dia. E também sou brasileira. But I'm going to speak in English because, as we all doing, I Mas like. eu vou falar inglês. Eu gostei que você falou um pouquinho de imaginar a escala disso, e eu queria brincar com a imaginação de vocês um pouquinho. Eu queria entender o que a gente pensa quando a gente pensa na Amazônia. Muitas vezes, quando a gente pensa na Amazônia, a gente imagina aquele mar de vegetação, de verde, ou se a gente já foi para a Amazônia, a gente pensa em Açaí, Tucumã, em Cupuaçu, ou uma onça, um boto rosa, e tudo isso que a gente pensa quando a gente pensa na Amazônia são aspectos da biodiversidade. E hoje eu vou falar de biodiversidade, que é a principal característica da Amazônia, aquilo que a torna única, a sua imensa biodiversidade. Mas ela também é muito importante para a resiliência do sistema. E quando falamos da Amazônia, do carbono e da resiliência, a gente não fala tanto da biodiversidade da região. Então, eu queria brevemente falar um pouquinho da importância e também dos desafios que a biodiversidade traz e do que fazemos com o Amazon Face. Então, só para dar a vocês uma ideia de espécies de árvores, temos 15 mil tipos de espécies de árvores na Amazônia e nessa imagem tem 394 espécies. É 10 vezes maior do que você encontraria em todo o Reino Unido, só nessa área no slide. A gente sabe que não é uma competição, mas só para dar uma ideia. Então, temos que imaginar o que cada uma dessas espécies está fazendo ali. E quando estudamos mortalidade de árvores no mundo inteiro, que é essencial para saber as emissões, vemos grandes eventos de mortalidade em áreas temperadas, Estados Unidos e Europa, mas não vemos esse nível de mortalidade em regiões como a Amazônia, e acreditamos que isso seja por conta da grande biodiversidade, que aumenta a resiliência das espécies. Então, com o Amazon Face, temos uma grande oportunidade de mostrar a biodiversidade dentro da biodiversidade. Eu estou falando dessas grandes aves, mas também temos as bromélias, os insetos, e na Amazônia podemos estudar em detalhes a biodiversidade com gruas como esta da imagem. Esta foi a primeira grua permitida na Amazônia que nos permitiu entender como cada espécie, os seus estômatos, como eles respondem. E quando você usa esses dados
em modelos matemáticos, quando pudermos fazer isso, que não está acontecendo ainda, vamos poder imaginar o que vai acontecer com a Amazônia no futuro. Então, o Amazon Face está traduzindo esse desafio em uma oportunidade para compreender a resposta das florestas à mudança climática, que é um passo importantíssimo para a ciência, para estudos da Amazônia, de florestas tropicais e também para o planeta. Porque quando pensamos no futuro do planeta ou da floresta amazônica, temos que pensar também no futuro da grande biodiversidade. Então, eu queria só enfatizar a importância da biodiversidade na compreensão da Amazônia. There's a video. E tem um vídeo também. Obrigada, Adriana. Let me to call the attention for one. Antes de passar a palavra ao David, eu queria só chamar a atenção de vocês a um aspecto importante. Os estudos anteriores sobre a Amazônia permitiram ou tinham como objetivo compreender o papel da Amazônia na situação climática regional e global. E aqui estamos fazendo uma pergunta um pouco diferente, ou seja, qual é o impacto do clima sobre a Amazônia? Então, mudamos a perspectiva com o projeto Amazon Face. Então, Davi, meu bom amigo, a palavra é sua. Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Good morning. I'm Davi Lapola from the University of Campinas. Very glad to be here. I'll leave the thanks session to the end. É muito bom estar aqui. Eu vou deixar os agradecimentos para o final. E não podemos nos esquecer que nesta área que foi representada no vídeo que o Beto tocou, podemos ver como a floresta suporta a mudança climática, como ela reage ao CO2, e não é difícil para analisar isso. Hoje, por exemplo, tivemos uma grande seca na Amazônia e não é difícil ver como isso tem uma relevância socioeconômica para diversos setores da sociedade. Vou dar um exemplo, e essa imagem ilustra o que eu estou dizendo. Das quase 400 espécies presentes nos 6 módulos como este que teremos no experimento, descobrimos na tarefa socioeconômica do Amazon Face que cerca de 60% dessas quase 400 espécies dessa área já tinham uso registrado na literatura por humanos. Uso por humanos registrado. Então, o que vai acontecer com essas espécies usadas por humanos? É essa conexão que estamos tentando estabelecer com o aspecto socioeconômico do Amazon Face. Esse nexo entre processos ecológicos e como eles são afetados pela mudança climática e como essa mudança na floresta afeta o fornecimento de serviços de ecossistemas. Podem ser aqueles serviços aos beneficiários diretos, que são aqueles que vivem ali, próximos à floresta. Então, seria, por exemplo, a possibilidade de colher açaí, perdão. Ou a situação de beneficiários indiretos, como questão de carbono, de regulações ligadas ao carbono. Então, é fácil também pensar que isso tem relevância política. Por que estamos fazendo isso, investindo tanto em um experimento assim? Eu acho que a resposta, uma boa resposta desse estudo, um bom resultado, seria que daqui a 10 anos, porque esse experimento ele dura um tempo relativamente longo para podermos observar mudanças, o que todos querem é que nós possamos dizer, depois de 10 anos, que a floresta está armazenando mais carbono em partes estáveis do seu ecossistema, como troncos, por exemplo. Mas pode acontecer
que a falta de nutrientes não permita que isso aconteça e que todo o carbono que entre no sistema acabe sendo eliminado por meio de respiração do solo. E isso muda muito a perspectiva política de quanto podemos contar com essa floresta como nosso salvador da mudança climática. Mas, como o Oswaldo também falou, temos que lembrar que, às vezes, essa floresta é vista só como realmente aquilo que vai nos salvar. Então, as florestas tropicais ou a floresta amazônica vai nos salvar da mudança climática. Mas elas também estão sofrendo os efeitos da mudança climática, também são vítimas, não podemos nos esquecer disso. E se não observarmos os efeitos fortes da fertilização de CO2 nesses modelos, aí a situação é mais pessimista em relação ao papel que a floresta pode desempenhar no enfrentamento da mudança climática. E eu vou parar por aqui porque eu quero permitir tempo para interação com vocês, mas eu também queria concluir dizendo que, enquanto estamos procurando os recursos para garantir o fornecimento de longo prazo de CO2, que é algo caro, mas é uma condição sine qua non para esse experimento, mas, ao mesmo tempo, também pretendemos aumentar o nível de ciência, da ciência realizada no Brasil, na Amazônia. Então, aqui vocês têm uma imagem em 3D de um projeto para o qual estamos buscando financiamento para concretizar, que seria um centro de pesquisa na Amazônia que poderia receber estudantes de outras partes da Amazônia, de outros países amazônicos, de outras partes. Então, eu encerro por aqui. Eu gostaria de agradecer o pavilhão brasileiro, os ministérios e todos os parceiros. E não posso deixar de agradecer a todas as pessoas dedicadas lá em Manaus e em outras partes do Brasil que estão trabalhando intensamente, técnicos, gerentes, estudantes, estão trabalhando duro para tornar tudo isso realidade. Muito obrigada. Obrigado, Davi. Eu entendi muito bem a sua última mensagem, ou seja, está pedindo financiamento. And the message was Ficou muito clara essa mensagem e foi compreendida. Agora teremos tempo para perguntas. A gente é um pouco louco, mas nós cumprimos o tempo. Então, agora a gente tem um pouquinho tempo. Temos 30 minutos para uma sessão de interação ou para quaisquer outras observações que possa haver. My name is Cláudia Antunes. I'm a journalist. Eu sou Cláudia Antunes, eu sou jornalista. Estava curiosa para saber onde que está sendo realizado esse experimento na Amazônia, qual é a base e em quanto tempo, você mencionou 10 anos, mas em quanto tempo teremos algumas respostas já? E se ele medirá apenas o resultado da maior concentração de carbono, ou se vai medir também as consequências da degradação advinda do desmatamento ou outros elementos. Eu posso responder e talvez os outros possam complementar. Obrigada, Cláudia, pela pergunta. O experimento ele está em Manaus, sendo realizado a cerca de 70 quilômetros da capital, Research station there. em uma estação de pesquisa da INPA ali. E a ideia é compreender o impacto do aumento do nível de CO2 na floresta. Não estamos lidando diretamente com nenhuma questão sobre degradação florestal
ou outras pressões? Did I answer everything? Era isso que você queria saber com a sua pergunta? Okay, no, thank you, thank you. That's a very nice point. Muito Some bem of observado. Infelizmente, não ouvimos o que foi comentado, mas like that, you have em um to experimento como every esse, single você tem que analisar could change. todos os aspectos. A mínima coisa que poderia mudar e que poderia gerar uma cascata de reações no ecossistema e acabar resultando em grandes resultados, grandes mudanças. Temos que olhar ali da árvore mais alta até aquela raiz menorzinha. Temos que analisar tudo. Então, é um experimento realmente no nível do ecossistema que considera todos esses aspectos, e alguns deles mudam em 20 minutos. Por exemplo, a fotossíntese é um exemplo. Quando você tem um aumento do CO2 na atmosfera, a fotossíntese muda. E então, a eficiência do uso de água também vai mudar imediatamente. Mas entender como isso permeia o sistema e como podemos balancear, equilibrar isso. Para sabermos isso, temos que analisar o ecossistema no longo prazo. Então, alguns resultados preliminares vão sair rapidamente e podem ser escalados, mas outros vão levar muito tempo, e é por isso que precisamos realizar esse experimento por 10 anos. Por exemplo, podemos imaginar um cenário em que as raízes e as folhas estão produzindo fosfato e o sistema está ficando mais produzido, mas isso quer dizer o quê? Que vai ter mais madeira, ou a madeira vai ficar a mesma e o sistema vai ser produtivo em tecidos temporários apenas? Então, essas são questões importantes que precisamos também da questão do CO2, que é caro. Então, se alguém tiver fundos e quiser ajudar a investir no experimento, é bem-vindo. Então, a gente está considerando esse período de 10 anos, mas até agora temos financiamento para construir a infraestrutura, todos os 6 modelos, e fazer algumas testagens e procedimentos científicos. Estamos nesse processo. Só queria completar a resposta do Carlos Alberto. Agora, nós solicitamos fundos do FNVCT para os próximos 10 anos. Claro que o orçamento para manter o CO2 é o grande desafio, e depois disso precisamos ter um novo prédio para dar apoio a todas as pesquisas necessárias. E como você sabe, por muito tempo, os recursos eram pequenos para pesquisa, e agora a demanda para projetos que solicitaram fundos é muito alto. Mas esperamos que a gente vai ter fundos para dar o suporte ao projeto Amazon Face para os próximos anos. Eu acho que, bom, antes de dar a palavra a outros panelistas, eu acho que talvez fosse importante dizer quanto é difícil manter a densidade do CO2 em condições homogêneas dentro da área, dentro daquele talhão. Então, como vocês estão considerando manter a concentração de CO2 homogênea ao longo do tempo, não só no espaço, mas em tempo? Porque é um desafio tão grande fazer isso, e é outra condição crítica para obter bons resultados com esse projeto. Bom dia, a Mariana Vale, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Rede Clima. Tem muita discussão sobre o fato de que a Amazônia vai chegar num ponto ali de virada, e por conta do desmatamento, o que a gente não tem de informação científica para ter uma ideia melhor dessa questão? Obrigada. Bom,
Antes de dar a palavra aos panelistas, eu quero dizer que nessa tarde, hoje à tarde, a gente vai ter outro painel aqui para falar disso. Bom, eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer a propaganda de outra parceria que nós temos, que é CSP Brasil, que envolve todo mundo que está aqui. Meu microfone está funcionando? Sim, né? E que é um outro programa que nós temos, e estamos analisando essas outras questões. Talvez a gente vá falar exatamente disso, de desmatamento e também aquele ponto da mudança climática que pode levar realmente a uma situação de virada. E tem uma colaboração mais ampla que está acontecendo aqui, mas o que a gente está falando é daquelas incertezas sobre a resposta da floresta ao CO2. E essa incerteza é parte de todas as modelagens e projetos que fazemos. E o Amazon Face nos ajuda a entender quais são os riscos, exatamente do que você disse na sua pergunta. Então, com a nossa modelagem, a gente está tentando aumentar a nossa compreensão dos riscos e consequências futuras da mudança climática em curso. Eu só queria também fazer uma propaganda. Estamos lançando um brief sobre isso, que você perguntou exatamente, e você perguntou o que está faltando. Essa questão desse ponto tem a ver com precipitação, temperatura, todos esses elementos e suas interações. E como o Ed falou, um dos aspectos é como a floresta vai responder a um aumento de CO2. Porque o que nós esperamos com esse aumento é que a floresta, as plantas, vão transpirar menos, o que pode agravar o problema do transporte de água pela floresta, mas também pode acontecer que tenha mais captura de carbono, o que vai acabar afetando a temperatura, vai afetar o aquecimento global. Então, isso é muito importante para a compreensão de qualquer situação da Amazônia, além de desmatamento, degradação e outros elementos. E, na realidade, não temos nenhuma ideia de quais serão os resultados. É o pedaço que está faltando nisso, mas vai variar de uma espécie para outra e é algo que precisamos saber. No caso da Amazônia, eu vou tomar a liberdade de acrescentar aqui a minha opinião, e eu acredito que deve ser claro que o primeiro paper que falou de floresta amazônica foi publicado em 1999. Mais de 10 anos, falava de um efeito que aconteceu num modelo só considerando a mudança climática, não considerava degradação nem desmatamento. Depois ele foi traduzido para a savanização da Amazônia e agora é o tipping point da Amazônia que eles chamam. E a questão com a degradação, as discussões de degradação e desmatamento veio depois, mas a compreensão é que seria um catalisador desse tipping point. Embora não tenha tanta certeza do nível de desmatamento necessário para ultrapassar esse tipping point, mas a notícia ruim é que tem modelo do CEMIP-SINCS que mostram que mesmo que você impedir que aconteça desmatamento e degradação, há cenários extremos em que você pode ter o tipping point de toda forma. E a principal incerteza em relação a isso é o efeito de fertilização do CO2. E é por isso que esse experimento é tão necessário para reduzir a incerteza em relação ao futuro da Amazônia diante da mudança climática. É por isso que a gente tenta fazer parcerias e obter financiamentos como este. A gente tem que entender, do ponto de vista científico, quais são as evidências. E a gente, na verdade, está numa área de incerteza em que não temos as informações. E a conexão entre entender o que acontece realmente no campo e nos modelos globais e na modelagem e a cadeia de valor é o driver e é o que realmente mostra a importância do Amazon Face, não em relação só ao tipping point, mas realmente riscos
de cascata e de riscos aumentados, e isso pode ser ainda maior. Então, pensando na trajetória da água, no sistema e compreender quais são as dinâmicas envolvidas. Agora, essa pesquisa está no momento ainda tentando resolver essa incerteza, e esse experimento é revolucionário, ele é baseado em parceria e ele vai nos dar as informações de entender o que está acontecendo. É por isso que precisamos de financiamento, por isso que trabalhamos em parcerias e é por isso que precisamos de mais financiamento sustentável no futuro. Muito obrigada. Obrigada. Eu sou Richard Downs e eu tenho algumas perguntas para vocês. Uma sobre os detalhes das observações que vocês estão fazendo. Vocês estão falando do impacto do aumento de CO2 e, portanto, do aspecto hidrológico, do ciclo hidrológico. Vocês estão fazendo medições nisso. E eu gostaria de entender um pouco melhor como vocês estão fazendo essas medidas do que está acontecendo em termos do ciclo de hidrológico no modelo. E outra pergunta que tem a ver com os tipping points é se vocês estão analisando o valor os valores das observações que vocês estão fazendo e conectando isso com observações de satélite. Vocês estão utilizando isso, vocês podem usar dados de satélites para extrapolar o que vocês estão fazendo em muitos detalhes para toda a floresta, não? Obrigado, Richard. Perguntas interessantes que você trouxe. Para mim, o que é interessante do Amazon Face, esse grande experimento, é que nós estamos reunindo muitas disciplinas. Então, temos experimentos em campo, especialistas em observação, estão sendo incluídos modelos numéricos e, como você falou, sensoriamento remoto, sistemas globais. E o que estamos tentando fazer é reunir todos esses elementos para ter o melhor tipo de observação possível e podermos observar isso com o nosso modelo. E a questão das observações é que, como você vê, a gente tem a grua ali, e esse é um dos aspectos mais importantes. Você pode acessar a copa das árvores ali. Então, vai haver um programa de observação em que serão feitas medições detalhadas para entender as mudanças nos estômatos dessas plantas e também vamos medir quanta umidade está sendo transportada dentro de cada árvore. Então, estamos vendo isso dentro de cada modelo, de cada unidade. Eu só queria acrescentar o fato de que nós estamos caracterizando as diferentes espécies que temos nos modelos em termos da funcionalidade delas e podemos, então, usar essas informações do transporte de água e da conductância dos estômatos e conectá-las a grupos que possam nos permitir modelar essa floresta. Isso vale muito quando você quer escalar para toda a Amazônia, porque eu acho que nesse momento, com as imagens de satélite, ainda não estamos fazendo esse tipo de escala, porque precisamos saber mais detalhes das espécies, mas poderia ser um próximo passo. E em 10 anos, talvez estejamos no ponto em que poderemos usar a imagem de satélites para dar escala ao experimento, mas por enquanto estamos usando esse modelo. Moacir Araújo, da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudança Climática, Rede Clima. Eu queria ouvir vocês falarem sobre qual é a dificuldade de compreender o comportamento de cada um dos componentes desse experimento. Há tantas interconexões entre as espécies, de micro-organismos a primatas, que vão
desempenhar um papel ali. E eu acho que é muito difícil entender o que está acontecendo com todo esse ecossistema rico, com todas as espécies que ele tem. Como vocês lidam com isso? Eu acho que todos temos algo a dizer sobre isso. Obrigada pela pergunta. Realmente é um grande desafio. Vocês podem imaginar a complexidade da Amazônia, não? E a diversidade é imensa, os processos ecológicos, todos interconectados de diferentes formas. Então, sim, é difícil responder sua pergunta, mas é também uma oportunidade. E o que queremos saber é exatamente como é que o CO2 permeia e chega até as folhas e entra em todas as estruturas e aos micróbios ali e as abelhas que estão voando ali em volta. Então, realmente, é uma coisa meio maluca. Por isso que o Oswaldo chamou a gente de maluco. Porque nosso tratamento dessa questão é que a gente realmente consegue saber tudo o que vai acontecer lá, comparando como a floresta está agora. Então, temos dados do baseline e também temos os controles. Então, você meio que usa a floresta como o controle, as árvores que foram expostas a CO2 como controle, você analisa a situação delas antes e depois, e também os grupos controle. Essa é uma estratégia interessante, porque ajuda a encontrar mudanças pequenas, mas a principal resposta à sua pergunta é o fato de que precisamos de um exército de cientistas olhando para essa questão, de todas as disciplinas diferentes que você possa imaginar. Eu sou interessado no solo, sou cientista do solo, então eu gosto de entender como é que as raízes interagem com o solo, como interage com os nutrientes, funcionalidade das enzimas, né? Quando você aplica nutrientes que não estão disponíveis. Os nutrientes do solo provavelmente vão responder às respostas na floresta, a menos que o CO2 possa ser utilizado para desencatilhar isso, né? Porque ter mais carbono na atmosfera talvez mude a forma com a qual as raízes encontrem nutrientes, aumentando o número de raízes, por exemplo, e tudo isso se conecta. Portanto, é preciso de muitos cientistas loucos que vão olhar para cada uma dessas caixinhas. E o que é mais mágico nesse experimento é que fazemos tudo isso em um lugar, em um único momento, juntos. É a floresta mais estudada do mundo e a mais integrada também. Há florestas que são estudadas no Panamá, na estação Smithsonian, mas eles não fazem nada de maneira conectada. O Amazon fez tenta estudar de maneira conexa, tentando entender aí toda uma rede de mudanças. E sim, é um desafio, e por isso que ele nos chamou de louco. Não, não é verdade. Vocês não são loucos. Não é louco para a pergunta científica. Para a ciência, vocês são visionários. Vocês são loucos tentando colocar essa infraestrutura nesse local. Mas do ponto de vista científico, vocês são muito mais do que loucos, vocês são visionários. You have time for more questions, please. Temos tempo para mais perguntas, por gentileza. Muito obrigada pela apresentação. Eu sou Arara Pereira, de um instituto de pesquisa na África do Sul. Duas perguntas, uma sobre a composição da biodiversidade. Vocês têm alguma hipótese em relação ao fato de se algumas espécies vão responder a esse aumento do carbono e que impactos pode trazer para essa resiliência? Em segundo lugar, estamos falando de escalonar, né? Alguma dessas descobertas poderão ser comparáveis a outras regiões, como, por exemplo, o Congo, em que
não temos esse tipo de experimento acontecendo? Obrigada pela pergunta. Nós temos algumas hipóteses em relação às espécies e como elas vão responder a isso. E isso vem de observações em toda a Amazônia, mas também do projeto. Uma das hipóteses é que as espécies que crescem mais rápido vão se sair melhor, porque elas respondem mais ao aumento do CO2 e, se esse for o caso, e isso corresponda a uma mudança de composição na base, isso tem uma consequência em relação à armazenagem de carbono. Então, é quando escalonamos essa informação do local, né, para outros locais e como as espécies respondem, isso talvez tenha uma consequência em relação a quanto carbono pode ser armazenado na Amazônia. Outra hipótese, que é uma hipótese concorrente, é que as árvores que dominam, né, as copas vão se sair melhor. Elas já têm mais acesso à água e à luz e talvez se saiam melhor, e nesse caso a situação seria diferente, porque elas armazenam muito mais carbono. E se estiverem fazendo isso por mais tempo, a Amazônia potencialmente vai armazenar mais carbono. Eu acho que isso dá uma ideia de como o componente espécie é importante aqui. Agora, a respeito da pergunta de outras florestas tropicais, isso é crítico, porque estamos tentando entender processos. E esses processos devem poder ser traduzidos para outras florestas tropicais. Apesar de ser em um local, que é a Amazônia, os processos são semelhantes potencialmente em outras florestas. Então, vamos entender primeiro aqui para poder calibrar os modelos para outros locais também. Mais alguma pergunta? Helen, do Met Office também. Eu estive na COP26 com vocês e estava no painel. Estou feliz por estar aqui. Na COP26 nós tínhamos uma visão e chegamos à COP28, né? Temos aí tudo isso acontecendo. E qual é a visão de vocês para a COP30 quando chegarmos ao Brasil? Não me importo com o rótulo, né? Se loucos ou visionários, mas eu queria entender. Eu espero que eles sobrevivam até lá. Sorry, and just jumping on the fact that we have the microphone, so adding a question. So, Eu estou com o microfone, então vou aproveitar. eu sou diretor de clima para Reino Unido no Brasil. So just bearing in mind that this is coming at a time when there is already higher levels of CO2 concentration. Isso vem no momento em que já temos altas concentrações de CO2. Eu sei que é uma máquina do tempo olhando para o futuro, mas há um histórico aqui. Então, qual é o nível que já vemos de diferença em relação ao que acontecia no passado? Obrigado pela pergunta, Henry. De maneira direta, eu diria que vamos ter os primeiros resultados para a COP30. O experimento completo ainda vai estar acontecendo, mas os primeiros resultados preliminares vão estar disponíveis, com já talvez um artigo publicado, principalmente com esses processos que agem de maneira mais rápida, né? Como dizia o Beto. Mas para outros processos que são mais lentos, e os processos em que temos interesse, que o mundo tem interesse em saber, talvez tenhamos que esperar um pouco mais. Mas na COP30 nós já vamos poder mostrar o experimento operacional e já vamos ter aí os primeiros resultados publicados. Eu vou responder rapidamente, dizendo que a COP26, né, nós tínhamos aí a promessa, estávamos empolgados, e agora, 2 anos depois, nós temos 2 desses anéis construídos aí na Amazônia, e para isso tivemos que abrir estradas, precisamos começar do zero. Então, nós aprendemos muito e conseguimos muito em 2 anos. Não foi nada simples construir isso. Na Amazônia, que é uma das regiões mais desafiadoras para a logística no planeta. Então, conseguimos realizar muita coisa e agora estamos a caminho de concluir um dos experimentos, a 6. Done there.
The towers A are base está toda aqui, as torres já foram construídas, os guindastes estão na estrada e até o final desse ano o experimento já vai estar sendo testado e, como o Davi disse, esperamos ter os primeiros resultados durante a COP30. Até lá temos muito que fazer e vamos ter provavelmente algumas respostas iniciais que serão essenciais, na minha opinião, para as discussões na COP, para entender qual será o caminho que vamos tomar. Eu acho que esse é um ponto importante. E agora, respondendo ao meu amigo Richard, o que temos visto em relação ao efeito do CO2 no passado, muito bem, antes da Revolução Industrial, era 60 partes por milhão na atmosfera. Agora já estamos em 130, é isso? Não, 280? Nossa, preciso acertar aqui minha matemática. Então já temos um incremento grande de CO2 na atmosfera. E se observarmos o que aconteceu no passado na Amazônia, e eu vou citar aqui dados de uma rede de terrenos permanentes que existem na Amazônia, que são liderados aí por pesquisas da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Há uma série de terrenos na região amazônica que monitoram a floresta desde os anos 70. E esses são dados que nos mostram qual é a trajetória da Amazônia ao longo do tempo. Dados que medem o solo, por exemplo, e que demonstram que a Amazônia não estava em equilíbrio. Mostra muitas coisas, né? A Amazônia é diferente em cada área, né, em que você visita. E que a teoria clássica está errada. Acreditávamos que a floresta sempre estava em equilíbrio, sempre no mesmo nível, mas o que os dados demonstraram foi que a floresta ganhou biomassa que foi removida da atmosfera, só a Amazônia removia da atmosfera o equivalente à emissão de todos os carros do mundo todos os anos. Então, havia estímulos, havia a captura de carbono da atmosfera, mas, mais tarde, pesquisas mostraram que essa capacidade estava diminuindo. E em 2015, estava chegando a um equilíbrio. E isso significa que a Amazônia estava perdendo a capacidade de responder à mudança climática. Agora, está indo em direção à degradação? Não sabemos. Precisamos de mais dados desse tipo que coloquem-se em contexto com o passado para que possamos entender qual é o efeito do CO2. A floresta vai se recuperar e vamos ter uma Amazônia mais produtiva, capturando carbono, fazendo esse serviço ecológico que tem feito por décadas, ou ela vai entrar em colapso? Não sabemos, né? E é por isso que esse experimento é tão importante, porque realmente é uma máquina do tempo, é uma janelinha para o futuro. Dá para prever para que caminho a Amazônia vai, porque a história nos diz que há um declínio da capacidade de absorção. Então, podemos chegar aí a um equilíbrio, a uma degradação, ou que com altas condições de carbono ela se recupere. E o nosso modelo é o mais eficiente e preciso que temos no planeta. E presumindo-se que teremos um efeito de CO2 alto, que nunca foi testado numa floresta, pode ser qualquer coisa. Realmente não sabemos o que vai acontecer, portanto, precisamos que o projeto esteja operando. Oswaldo, eu queria sugerir que nós possamos aproveitar esses últimos minutos para as pessoas virem ver o modelo. Mas só para fechar essa sessão, eu quero completar a resposta em relação ao futuro do projeto. Eu estou fazendo ciência no Brasil há muito tempo e eu sei
o quanto é difícil fazer ciência no Brasil e o quanto é difícil manter um orçamento e manter os cientistas trabalhando dentro do meu papel no MCTI, é colocar toda a energia que nós temos para trazer a ciência para o processo de tomada de decisões brasileiro. Temos aqui a Tamara, que é a subsecretária para a Amazônia, sob o MCTI, e estamos trabalhando juntos para manter esse projeto funcionando e de maneira que ele possa apresentar resultados completos durante a COP de Belém, a COP 30. Muito obrigada. E se quiserem, então, tirar fotografias do modelo, fiquem à vontade. Eu queria só falar uma coisa. I'm Adriana Alcântara, I'm the Project Manager for Amazon Face. Eu sou a Matriana Alcântara, sou representante do Amazon Face. E se vocês quiserem entender como isso foi construído na floresta amazônica, venham até o nosso evento às 5h30 hoje no pavilhão do Reino Unido para que possam então assistir um vídeo de como isso aconteceu. Muito obrigada. Eu espero vê-los aqui também, no mesmo horário, porque aqui vamos ter um painel discutindo o impacto da mudança climática sobre a Amazônia. Muito obrigado. É muito melhor ter mais de um painel do que não ter nenhum. Muito obrigada.